Dia 22, aula na plataforma. Dia 23, aula na plataforma. Dia 24, aula na plataforma. Dia 25/2, uma atividade que vai ser encaminhada no dia 24 ainda, para que no dia 25 vocês possam estar executando essa atividade. Essa atividade vocês podem me entregar também da mesma forma até o dia 1º do 3. Até o dia 1º do 3. Cada atividade vale 1,5 ponto. Por quê? Essa disciplina, ela é peculiar, a carga horária dela é muito pequena, então vai ser rapidinho, igual foi aquela que a gente construiu o trabalho de metodologia. Então, ela é uma disciplina que acaba rápido. Dia 26, eu já vou encaminhar para vocês a avaliação. O dia 26 é uma sexta-feira. Encaminho a avaliação e você tem até o dia 1º para me entregar. Porém, no dia 1º, você só pode me entregar até o meio-dia, tá? Que é para dar tempo de eu corrigir tudo, lançar a nota de vocês e a gente encerrar a disciplina. Quem conseguir entregar antes, como de costume, a turma 23 entrega tudo antecipado. Se conseguirem me enviar antes, durante o final de semana, para mim, melhor ainda, tá bem? Mas dia 1º é o dia que já encerra tudo. Total, então eu tenho que saber quem está de recuperação para que ainda dia 1º a gente consiga recuperar esse aluno e eu consiga lançar no diário a nota final e nas próximas disciplinas, né? No decorrer dos dias eu vou passando para vocês o cronograma ou então os coordenadores entram em contato no grupo e colocam para vocês o cronograma das próximas disciplinas. Por hora, até o dia 1º, nós estaremos trabalhando História da Enfermagem. Então, olha só, a nossa primeira aula nós vamos trabalhar a história da Florence Nightingale. Nós brincamos que a Florence Nightingale é a mãe da enfermagem, ela é a precursora. A medicina, ela tem um pai, né? E a enfermagem, ela tem uma mãe. O pai da medicina é o Hipócrates, a mãe da enfermagem é a Florence Nightingale. Ela traz aí a divisão, né, da enfermagem antiga para a enfermagem moderna. Ela inaugura a primeira escola de enfermagem e a partir do período Florence Nightingale, na Guerra da Crimeia, a gente consegue estruturar a nossa profissão, né? Ela era uma jovem, tá bom? De uma família rica, de uma família tradicional, e ela estava fadada ao casamento, como todas as jovens daquela época, né? Que não tinham muitas perspectivas. Era casar com um jovem rico, né? Da mesma estirpe que a dela, e viver numa península tranquila, criando os filhos, né? Sendo dona de casa e criando os filhos. O que para Florence seria o fim do túnel, fim de carreira para ela, porque ela tinha outros planos para ela, ela tinha um plano vocacional, né? Florence Nightingale nasceu no dia 12 de maio de 1820 em Florença, na Itália, né? E essa época, os pais dela residiam na Itália e ela era filha de um milionário. O nome do pai dela era William Shore Nightingale. Ela foi uma aluna do King's College de Londres, né? Uma das melhores escolas que tinham para a época e uma das melhores escolas que aceitavam mulheres, porque a gente lembra que no tempo da Idade Média, no século XVIII e XIX, as mulheres não eram muito bem aceitas nas instituições de ensino, né? Até hoje, a gente tem uma disparidade absurda em relação ao gênero, mas naquela época era um pouquinho mais difícil. A Florence, ela tinha uma paixão por matemática, aritmética e estatística, o que ajudaria ela posteriormente a sistematizar a assistência da enfermagem, comprovando, né, as suas teses e teorias sobre a sistematização da assistência, ou seja, uma assistência prestada voltada para o conhecimento teórico-científico, o saber fazer. A maioria sabia como cuidar de uma pessoa, mas o porquê fazer, a maioria não sabia. Então, ela traz aí esse conhecimento, né? É o saber conhecer e o saber fazer. E isso é dividido até hoje nas fichas de avaliação de cada aluno que está sendo avaliado dentro de qualquer instituição de ensino do segmento da enfermagem. Primeiro, nós trazemos o conhecer, que é essa parte teórica, e depois nós vamos analisar o que o aluno teoricamente aprendeu durante a execução das suas atribuições, né? Lembra que eu falei para vocês lá atrás? A gente só aprende por repetição. Então, primeiro eu falo como você faz, depois você executa e eu analiso sua técnica.
Você aprende na instituição e executa o que aprendeu durante os estágios. Por isso que as aulas práticas são tão importantes, né? Para a gente estabelecer esse método de ensino que não é meu. Esse método de ensino é da escola nightingaliana, né? Da escola da Florence, da primeira escola de enfermagem moderna, que foi inaugurada há muito tempo atrás. Então, desde que a enfermagem se estruturou, que esse modelo de ensino ele vem sendo aplicado. Né? Existe uma correlação entre o saber fazer e o saber conhecer. Porque, do contrário, qualquer pessoa aprende. Aprender a fazer, qualquer pessoa aprende. Mas o porquê fazer, como avaliar, se está dando certo, né? Isso só sabem quem é da área da saúde ou quem se prepara para tal, seja numa escola técnica ou seja em uma escola de nível superior. Os pais da Florence, eles eram religiosos, o que para aquela época, né, era muito normal. Então, eles eram de uma família tradicional. Durante uma viagem que eles fizeram para o Egito, a Florence visitou vários hospitais e foi aí que despertou uma vocação para a enfermagem. Apesar de que, na época, não era uma atividade digna. Por quê? No geral, essa atividade era executada por mulheres viúvas ou freiras, né? E essas viúvas, naquela época, eram consideradas prostitutas, né? Porque elas eram excluídas da sociedade. Como já eram mulheres casadas, mulheres que tinham filhos, né? Elas eram consideradas prostitutas, mulheres bêbadas, mulheres sem perspectivas alguma à luz da sociedade daquela época. Né? Então, as pessoas que trabalhavam nos hospitais ou eram as religiosas ou essas mulheres marginalizadas, sem o mínimo de conhecimento, sem o mínimo de higiene adequada para a época. Então, era muito comum que as famílias deixassem os doentes nos hospitais para morrer. Né? Hoje é o contrário, ainda bem. A gente deixa uma pessoa no hospital para que ela tenha mais chances de sobreviver. Naquela época, as pessoas tinham mais chances de sobreviver no ambiente domiciliar. O que era simples, porque essa pessoa ela ficava isolada, né? Só entrava lá quem estava prestando assistência para ela e a visita médica. Então eram famílias ricas que podiam pagar a visita médica, né? A visita domiciliar. E no ambiente doméstico era tudo mais limpo, né? Tinha um controle de higiene para aquele paciente. E já nos hospitais não, era tudo misturado. Se a gente entrar hoje no hospital, vamos utilizar aqui um hospital de grande porte, como por exemplo o Hospital das Clínicas, aqui em Rio Branco. Quando você entra lá, digamos que você perdeu alguém, né? Perdeu um paciente lá dentro e não sabe onde é que tá. Sei lá, a Manoele chegou agora e soube que o tio dela está internado, mas ela não sabe dizer aonde, né? Só que sabe dizer que ele está lá na Fundação Hospitalar ou no Hospital das Clínicas. Daí ela chega na recepção e vai falar o nome do tio dela. E aí a primeira pergunta vai ser o seguinte: o que ele tem? Ele internou por quê? Aí a Manoele falou assim: ele foi fazer uma cirurgia porque ele caiu de moto. Aí, opa, então o hospital já tem por onde começar a procurar. Porque as pessoas são divididas por patologias e por grau de periculosidade. Exemplo, enfermaria A, são 32 leitos. 16 desses 32 estão destinados à enfermaria oncológica. Então, na enfermaria A estão internados pacientes que têm câncer. Os outros 16 leitos que sobraram são cirurgias ginecológicas, tá bom? Cirurgias do aparelho reprodutor feminino ou cirurgias ortopédicas, que seria no caso aí do tio da Manoele que sofreu um acidente e foi operar o joelho. Então, eu já tenho por onde começar a procurar esse paciente. Não preciso rodar o hospital inteiro atrás dele. A enfermaria B é a enfermaria da infectologia. Então, são as doenças infecto-contagiosas. HIV, hepatite B, toxoplasmose, psoríase, sepse, infecções generalizadas. Então, ficam lá na enfermaria B. Dengue, né? Vai ficar lá na enfermaria D. Na B, desculpa. Na enfermaria C é a enfermaria cirúrgica, então todos os pacientes que estão em pré-operatório da cirurgia geral, né? Uma cirurgia de mama, uma cirurgia bariátrica, uma cirurgia de retirada
de órgão, é uma cirurgia de extração de tumor, é uma cirurgia exploratória, ou seja, investigativa para ver o que o paciente tem. Então, ele vai ficar na enfermaria C. Na enfermaria D é a enfermaria de investigação, é a enfermaria da clínica médica. Digamos que a Manuela chegou lá no hospital e falou que o tio dela internou, mas não sabia o que ele tinha. Os médicos ainda estão investigando. E ficou fácil. Está lá na enfermaria D. Então, a gente vai até a enfermaria D e procura esse paciente. E isso é simples, porque se eu misturar uma pessoa que está com Covid-19 com uma pessoa que tem efizema pulmonar, a que tem Covid-19 vai transmitir a doença e a que tem efizema pulmonar não vai conseguir sair do quadro. Então, esse pensamento de divisão por patologias é o período pós-Florence Nightingale, né? O período que antecedia era aquela coisa do depósito de doentes. Não dá nem pra gente chamar de hospital, é depósito de doentes, né? Hoje em dia a gente não mistura mais os pacientes, é tudo muito bem separado, tudo muito delimitado. Ah, professora, mas lá na enfermaria C, se tiver alguém com uma doença infecto-contagiosa ou com uma imunidade muito baixa, que ele pode pegar qualquer outra doença, o que a gente faz? Dentro da enfermaria C tem um leito de isolamento, na verdade são dois leitos de isolamento, tá bem? Então, toda enfermaria, ela tem leito específico para isolar o paciente sempre que for necessário. Tá? E esse pensamento, essa sistematização, quem faz é a enfermagem, tá bem? Essa estrutura, organização de paciente que tem patologia X, ficar longe de quem tem patologia Y, de separar por gênero, né? Isso é atribuição da enfermagem. Você já imaginou leito masculino e feminino tudo no mesmo quarto? Né? Não tem condições. Então, a gente tem que ter uma enfermaria masculina e uma enfermaria feminina. Quem pensa nisso? Enfermagem. A gente observa se o paciente vai precisar de um leito com O2, que é com oxigenoterapia, se ele vai precisar de um leito que tem grade. Quem observa isso é a enfermagem, tá bem? Não é nenhuma outra profissão ligada à área da saúde. A sistematização é papel da enfermagem. E é por isso que lembra que eu falei para vocês, caso o paciente caia, a culpa é da enfermagem, não é do acompanhante, né? Foi negligência nossa, porque é a nossa função. Se a gente sabia que esse paciente tinha riscos, né, de cair da cama, a culpa foi nossa de não ter deixado ele numa cama com grade. Ou de não ter orientado a família a erguer a grade sempre que eles baixarem por algum motivo. E ficarmos atentos e vigilantes ao manuseio das grades, né? Por isso que a gente está sempre vigiando os pacientes. Não se faz enfermagem no posto de enfermagem. Enfermagem se faz beira-leito. No posto de enfermagem, a gente para pegar insumos ou para escrever no prontuário, tá bom? A Florence estava destinada a receber uma boa educação para se casar com um cavaleiro de fina estirpe e ter filhos e cuidar da casa dela e da casa da família. Aqui, uma das melhores escolas em que existia na época e que aceitavam mulheres, né? Foi a escola que a Florence estudou na Inglaterra. A Florence, ela tinha algumas habilidades para aquela época, né? O que hoje é perfeitamente normal, para aquela época era algo extraordinário. Então, ela tinha uma inteligência incomum. Por quê? Porque ela se interessava pelos estudos. Mulheres naquela época estavam fadadas, né, a aprender a costurar, bordar, cozinhar, cuidar da casa e dos filhos. Se uma mulher aprendesse isso, ela já era considerada um ótimo partido, né, para se casar. As mulheres eram preparadas para isso. Então, não eram todas as mulheres que sabiam ler e escrever. Florence não só sabia ler como escrever, como era apaixonada pelas áreas das exatas, né? Matemática, aritmética, geometria, conhecimento filosófico, conhecimento teológico, conhecimento científico. Então, ela tinha, né, essa intuição. Além do conhecimento religioso que ela já tinha, que ela vinha recebendo da família ao longo da sua vida, né? Lá pelos 16 anos de idade, a Florence diz que recebeu um chamado divino, né? Para esse dom que ela sabia que tinha de cuidar do próximo. Então, ela resolveu doar a sua vida em função disso. E para ela, que era uma jovem rica, não era muito difícil, né? Então, ela rompe aí alguns paradigmas e principalmente alguns preconceitos, já que para aquela época
uma cuidadora, ela não passava de uma jovem que não tinha perspectiva de vida. E aí a gente vê uma jovem de classe rica, né, de uma classe muito alta para a época, de padrões elevados, vindo devotar todo o seu tempo, toda a sua atenção, abrindo mão, né, de um casamento para cuidar dos doentes. Tem uma brincadeira que rola que fala que é a maldição da Florence, de que toda enfermeira morrerá solteira. Não sei se é verdade, mas é o que ronda. Daí toda vez que uma colega separa, a gente lembra da maldição da Florence Nightingale. Mas é brincadeira, porque era uma profissão por mulheres, exercida por mulheres, na sua grande maioria viúvas, né? E Florence optou pelo não casamento na época. Logo ficou claro que aquela menina não se conformaria a esse modelo de vida, que era de casar, ter filhinhos e tudo mais, que ela era diferente porque gostava de matemática, né? E era o que ela queria estudar, porém os pais dela não deixaram, porque era algo absurdo para a época, né? O que não limitou a pequena, porque ela tinha acesso a livros e dizem que a biblioteca do pai era uma das mais extensas na época, né? Na Itália. Aos 16 anos, ela relata que falou com Deus, que recebeu uma mensagem, essa mensagem ela escreveu, né, como se fosse uma psicografia. Ela recebeu uma mensagem, escreveu e Deus convocou-a para servir, né, dentro das unidades hospitalares. Servir a Deus para ela significava cuidar dos enfermos e especialmente dos enfermos que estavam hospitalizados. Haja vista, né, que naquela época quem estava hospitalizado estava abandonado. Estava destinado à própria sorte, porque naquela época os hospitais curavam tão pouco e eram tão perigosos por conta da sujeira e do risco de infecção que os ricos, né, eles preferiam se tratar em casa. Então o hospital era um lugar de pobre, marginalizado. Florence foi em frente e logo surgiu uma oportunidade para ela colocar em prática tudo o que ela tinha aprendido, né? Antes, o que foi que ela fez? Ela executava todos os conhecimentos, ela fazia os testes dela, né, de conhecimento científico nos mendigos e pedintes que moravam ao redor de sua casa. Então, passavam por lá, estavam doentes, ela deixava entrar na casa dela, ela tratava, eles melhoravam e seguiam viagens, né? Então, ela ficou fazendo isso por muito tempo nas dependências ainda de sua residência. Só que durante 1854 ocorreu uma guerra, né, entre a Inglaterra e França, que estavam enfrentando a Rússia e a Turquia. Nós conhecemos esse período como a Guerra da Crimeia. Então ela foi convocada pelo general Sidney Elbert, que era um membro do governo inglês naquela época e era amigo pessoal da Florence. E ele pediu que ela chefiasse um grupo de enfermeiras ou um grupo de mulheres que seriam enviadas para fronte turco em uma tarefa de reerguer os soldados que estavam feridos e abatidos para que eles voltassem à sua atividade. Então, ela cuidava incansavelmente dos pacientes, percorrendo as enfermarias durante o dia e durante a noite. Ela ficou conhecida como a Dama da Lâmpada, porque no período noturno ela continuava em constante vigilância. Porém, algumas autoridades não queriam o trabalho da Florence lá. Por quê? Ela recrutava insumos, ela recrutava comida, né? Ela solicitou cama, ela solicitou uma tenda específica para eles, ela solicitou querosene para as lamparinas, que ela tinha uma para cada enfermeira, solicitou material de higiene para que ela pudesse trocar os lençóis das camas, né? E ela tinha que dar banho em todos os pacientes. Então, ela estava trazendo gastos. E alguns generais do exército queriam ela bem longe dali junto com aquele grupo de mulheres. Porque imagina, eram aproximadamente 30 mulheres. Gastando os insumos, né, dos soldados que precisavam estar de prontidão para as batalhas. Então, estava saindo caro aquele movimento da Florence. E aí ela foi confrontada se aquilo realmente estava dando certo.
foi quando os conhecimentos dela em estatística começaram a valer, porque ela separou alguns soldados e deixou que aqueles soldados ficassem sendo cuidados por pessoas que não tinham treinamento e a outra parcela de soldados sendo tratado pela equipe treinada. A taxa de mortalidade era de 40%, ela reduziu para 2%. Com esse conhecimento dela de estatística e aritmética, ela conseguiu confrontar nessas bases da corte que homenagearam ela no final da Guerra da Crimeia e ela conseguiu construir e fundamentar a primeira escola, né, de enfermagem que se tem conhecimento, porque outrora a enfermagem era exercida por pessoas que queriam praticar a caridade. Então qualquer pessoa, né, todo mundo diz até hoje, né, que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Então assim, as pessoas sem o conhecimento científico atuavam de maneira empírica, eram os boticários, né, eram as freiras, eram os monges, eram pessoas que tinham no seu perfil devocional a intenção de cuidar. Então, lá, durante a Guerra da Crimeia, surgiu a vigilância contínua e até hoje a enfermagem ela fica no período de 24 horas com o paciente. Vocês já pararam para analisar que se desse 7 horas da noite a gente fechasse as portas do hospital e só voltasse no dia seguinte, qual seria a nossa taxa de mortalidade? Né? Porque geralmente as pessoas evoluem para óbito no período noturno. Então, assim, se ela não tivesse essa atenção de cuidar das pessoas, tanto no período diurno quanto no período noturno, revezando, né, essa equipe em escala de plantões, a taxa de mortalidade seria muito mais alta. Então, a partir daí, a partir de Florence Nightingale, estruturou-se a carga horária de 24 horas. Então, a enfermagem é um profissional de constante vigilância e fica por 24 horas à disposição do paciente. É claro que existem escala de plantão de 6, escala de plantão de 12, escala de plantão de 24, escala de plantão de 48 e escala de plantão de 72. Isso vai depender da unidade que você trabalha. Então, olha aqui, ó. Os méritos dela foram reconhecidos e ela recebeu uma importante condecoração da Rainha Vitória. Quando ela voltou da guerra, aconteceu algo que foi muito estranho. Assim, a história ela ficou meio que falha. A gente encontra alguns relatos, né, de um período em que ela sai do quarto e a gente encontra outros relatos em que ela se recolheu ao aposento e nunca mais saiu de lá, né? E é possível que ela tenha contraído uma doença, né, que foi a brucelose. Também a questão da higiene, Márcia. Ela tinha contraído uma doença, né, possivelmente a brucelose, que é uma infecção crônica que foi contraída durante a guerra, né? Essa é a teoria pela qual ela não saíra mais do quarto. Porém, ela teve um componente emocional também, né? Que é aquela questão da fuga da realidade, que hoje é muito bem explicado pela ciência dos psicólogos, né? Eles falam muito sobre o trauma pós-guerra. Imagina aquele ambiente de guerra, caos e horror, né? E aquele amontoado de homens feridos, gritando, gemendo, chorando, né? Pedindo socorro, pedindo auxílio, e ela com muito pouco. Eu não sei se vocês já viram a disciplina de higiene e profilaxia, que ela fala que todos os vírus, fungos e bactérias, eles são mais densos que o ar. Então, eles estão presentes abaixo da linha da cintura. É por isso que quando nós executamos a lavagem das mãos, a gente ergue as mãos, né? Coloca as mãos para cima, na altura da face. Isso. Você coloca as mãos para cima, na altura da face, né? Para diminuir essa ação dos micro-organismos na flora residente após a lavagem das mãos. Quando Florence chega na Guerra da Crimeia, ela viu aquele monte de homens amontoados. A primeira coisa que ela providenciou foi removê-los do chão. Então, ela providenciou camas para todos eles, porque a gente acredita que os micro-organismos estão abaixo da linha da cintura. Por isso que toda cama hospitalar ela é um pouco mais alta, né? Para ela ficar numa altura ali flexível para que a enfermagem possa trabalhar e diminua a ação dos micro-organismos. Daí entra a limpeza concorrente, limpeza terminal, né, que vocês vão ter acesso em outra disciplina. Vocês já observaram que na limpeza dos hospitais,
você não vai ver ninguém com vassoura, ninguém varrendo, ninguém vasculhando. Alguém já viu como é que é feita a limpeza nos ambientes hospitalares? As pessoas recebem um treinamento para executar a limpeza hospitalar, ela é diferenciada. Porque quando eu varro, né? Quando você varre, você levanta os micro-organismos e eles se espalham no ar e se difundem, né? Então, as chances dele atacar um organismo saudável é maior. Então, geralmente, eles vêm com o esfregaço, né? Em movimentos para lá e para cá. E você pode prestar atenção que o rodo meio que dança. Ele faz um movimento como se fosse um símbolo do infinito. Porque leva o micro-organismo, recolhe para o meio, aí leva da lateral e recolhe para o meio. E ali, a pessoa responsável pela limpeza faz a lavagem do pano. Né? Então, vem uma equipe com esfregaço, vem uma equipe com rodo e vem uma equipe fazendo esse desenho no chão. Tá? Porque assim a gente reduz o índice de micro-organismo. Também foi uma bandeira defendida por Florence. Claro que foi melhorada e adaptada de acordo com o passar dos anos, mas a taxa de mortalidade, Florence atribui a sua diminuição pela remoção dos pacientes do ambiente de solo, direto do solo, de colocar os pacientes na cama, e os seus hábitos de higiene, como, por exemplo, a troca dos lençóis durante todos os dias, troca de curativo 2 vezes ao dia e a lavagem das mãos antes e após cada procedimento, além da vigilância constante. Tá? Você imagina que na Guerra da Crimeia, medicamento era basicamente escasso. E é por isso que a enfermagem moderna ela não se resume à administração de medicação. Ela é uma teoria fundamentada no cuidado, medida de conforto. E esse trabalho, essa teoria do cuidado, ela está voltada para a fundamentação da teoria da Florence Nightingale, que foi a precursora. Ela não tinha insumos, né? Eu sempre escuto, a enfermagem é a arte da gambiarra, não é a arte do cuidado. Mas se nós conseguimos executar a atribuição sem colocar em risco, né, a questão asséptica da coisa, e a gente não tem condições para fazer, né, a gente pode criar. E é o que a maioria dos enfermeiros, a maioria da equipe de enfermagem faz hoje em dia, né? Não importa como, mas a gente presta assistência para o paciente com o que a gente tem e aonde a gente está. É por isso que não entra na minha cabecinha como é que alguém ligado à área da enfermagem gosta tanto de medicação, né? Nós não podemos nos resumir a isso. Nós temos, sim, e nós devemos dominar a competência da administração das medicações, da diluição, do cálculo e tudo aquilo que vocês aprenderam. Mas a nossa profissão não se resume a isso. Nós podemos ajudar com a teoria do cuidado, que é para isso que nós nos formamos, né, em técnicos de enfermagem e em enfermeiros. Então vamos lá, né? A maior missão da Florence Nightingale, em 54, foi na Guerra da Crimeia, que aconteceu tudo isso. A falta da enfermagem perante os cuidados dos soldados feridos e dos cuidados doentes, que ela conseguiu confrontar, né? Ela trouxe aí essa verdade absoluta de que pessoas que estavam sendo cuidadas por uma equipe treinada tinham maiores chances de sobreviver, consequentemente diminuindo a taxa de mortalidade, consequentemente diminuindo aí os soldados, né, nos campos de batalha. Florence teve a oportunidade de ir para a Guerra da Crimeia devido à amizade que ela tinha com Sidney Herbert, né? E alguns jornais da época, por exemplo, o Times, que já existia na época, ele coloca, né, ele faz uma pergunta, o porquê não mandar as servas de caridade para aquele ambiente de guerra, para que pudesse cuidar dos soldados, né, porque o ambiente estava caótico. Foi quando esse general teve a ideia de mandar Florence, que era essa jovem que já estudava e que já aplicava os seus objetos de estudo, né, em pessoas naquela época que estavam ao seu alcance, os mendigos, os menos favorecidos, né? Florence relata no seu livro que, ao chegar no ambiente de guerra, ela tomou um grande susto, porque ela imaginava uma coisa, ela imaginava que o cenário estaria caótico.
Mas quando ela se confronta junto àquele grupo de mulheres com a real situação, ela conta que foi um susto absurdo, e é aí que alguns estudiosos apontam que ela começa a desenvolver esse surto, né, do trauma psicológico pós-guerra. A preparação da Florence e de sua equipe, já sabendo da realidade do local, né, ela foi com um plano de assistência traçado. Quando ela chegou no local, que ela percebeu a situação, né, que ela estava, que não era nada daquilo que ela tinha pensado, ela teve que se reinventar, ainda lidando com a questão de que os homens não a queriam por perto, porque ela representava gastos, teoricamente, gastos desnecessários. Os hospitais entraram totalmente em colapso, né, após o período Florence Nightingale. Florence organizou o ambiente, providenciando camas, né, providenciando bacias, providenciando lamparinas, providenciando insumos para eles e providenciando a questão da higiene. Porém, Florence contava com pouca mão de obra para cuidar de tantos soldados. Daí o que ela fazia, né? Ela recrutava mulheres pelo caminho. Onde tinha um acampamento de soldados, ela recrutava mulheres daquela região. Geralmente as mulheres que estavam perdendo os seus maridos para a guerra ou mulheres que estavam perdendo os seus filhos para a guerra. Então é muito comum a gente encontrar mães nesse grupo, né? Mais na frente a gente vai descobrir que uma enfermeira brasileira, a Ana Neri, ela foi para a guerra pelo mesmo motivo, né? Para ficar perto dos filhos. Como a mão de obra era pouca, a situação insalubre, ocorreu morte, né, na enfermagem, baixa em algumas dessas mulheres, porque os recursos eram muito escassos, era um ambiente muito complicado. A Florence ela ficou conhecida como a Dama da Lâmpada exatamente por isso, porque ela institucionou ou instaurou o cuidado noturno, a vigilância em 24 horas, e ela se manteve firme até o fim de sua vida, mesmo doente. Né? Aqui uma fotinha da nossa amiga Florence, da percussora da enfermagem. A saúde antes da Florence, como que era? No século XVIII, quase não tinha assistência aos enfermos. Né? Os enfermos eram assistidos pelos seus parentes, né? E quem não tinha condições de assistir mais o doente em casa, encaminhava para os hospitais, que eram os monastérios. Né? O índice de mortalidade era alto, né, praticamente 100%, as pessoas eram abandonadas para morrer, de fato, elas eram deixadas lá nos hospitais para morrer, porque a família não tinha mais condições de assisti-las em casa. Não tinham condições hospitalares, né, naquela época, não tinha um ambiente de higiene adequado, não tinha um local específico, não tinha a segregação, a divisão dos pacientes, né, e não tinha a vigilância constante. Não tinha uma alimentação adequada e não tinha os hábitos de higiene. Todos os cuidados eram praticados pelos religiosos de ordem católica, né, e angelicanas, mas também por meretrizes, por bêbadas e todos os marginalizados da sociedade, possíveis e impossíveis. A Guerra da Crimeia ela durou de 1853 a 1856. 3 anos no ambiente de guerra para a nossa querida Florence Nightingale, que há relatos em que ela acessava o campo de batalha, que ela não ficava na tenda aguardando os soldados feridos. Ela mesma, junto com uma equipe de mulheres, ia até o ambiente de guerra e recrutava esses homens que tinham chances de serem curados. Então, a partir daí, ela já fazia segregação seletiva, né? Assistência de urgência e emergência por quem tinha mais capacidade de sobrevivência. Aqui é uma imagem que relata, né, ela prestando assistência no período noturno. Aqui, ó, um retrato pintado da época, né, realizado por uma pessoa que teve no ambiente de guerra, e ele printou retratando, né, a formação desse exército de mulheres criado, organizado e estruturado por Florence Nightingale. Então, ela consegue separar todos os pacientes, coloca em cama improvisada, retirando-os do chão e trabalha essa questão da higiene a partir do momento que ela consegue se ambientar no local. Florence Nightingale muda o conceito sobre fazer saúde daquela época, né? Ela revolucionou tudo que a gente entendia por hospital,
né, até aquele momento, ela traz aí uma nova esperança e uma nova perspectiva para esse ambiente tão insalubre. Ela tinha conhecimento técnico e conhecimento científico. Ela realizava as anotações e publicava todos os seus estudos, porque a gente não pode esquecer que ela era muito boa em matemática. Ela serviu várias instituições hospitalares e o sonho dela foi construir uma escola de enfermagem. Florence foi premiada e reconhecida depois da guerra e em 1860 ela conseguiu realizar o sonho dela de fundar a primeira escola de enfermeiras no Hospital St. Thomas, em Londres, né? Foi a primeira escola de enfermagem, que a gente fala que é o período de enfermagem moderna, né? Período pós-Florence. Essa escola estabelecia novos princípios de ensino para a enfermagem. Antes, tudo que se conhecia sobre enfermagem era divulgado por médicos, né? E geralmente médico só podia ser homem. Você não tinha mulheres médicas. Então, para a enfermagem, para as mulheres sobrava a profissão da enfermagem, né? E geralmente naquela época, para ser médico precisava ser do sexo masculino e para ser enfermeiro precisava ser do sexo feminino. Cada um com suas bandeiras, né, meus amores? Cada um com seu gênero. E até hoje a gente percebe, né, que no ambiente da enfermagem a gente tem 90% de mulheres atuando, né? É uma profissão dominada mais por mulheres. Ali no campo da medicina já está bem dividido, né? Já tem bastante mulheres e homens. Mas no campo da enfermagem a mulherada ainda domina. Os ensinamentos e os métodos de cuidados implementados por Florence transcendem além da história, né? Até hoje, tudo que a gente vê sobre pandemia, sobre doenças, né, no geral, a gente volta para os hábitos de higiene, né? Quando surgiu essa questão do coronavírus, tem que lavar as mãos. Com água e sabão. Tem que limpar o ambiente doméstico com água sanitária. Tem que lavar as compras quando chega do supermercado. Alguma coisa nova até aí? Não, cuidados que a gente já tinha que ter no decorrer das nossas vidas. Não tem nada de novo. O que elimina a proliferação das doenças são os nossos hábitos de higiene. Quanto mais asseada é uma cultura, quanto mais acesso a saneamento básico tem uma população, menos doente ela vai ser. Por exemplo, nos Estados Unidos não tem infecção por parasitose. Lá é muito comum eles confundirem amebíase, uma infecção por ameba ou por helmintos, com câncer de estômago ou intestino. É muito comum. Daí precisa vir um médico com especialização em doenças tropicais, né? Aí pergunta onde aquela pessoa teve nos últimos 6 meses, se ela teve em países menos desenvolvidos, né? Como por exemplo Brasil, África do Sul e por aí vai. E aí encontra-se o parasita que infectou aquela pessoa, porque lá não tem saneamento básico, né? Alemanha também não, Canadá também não. Então, quanto mais acesso a saneamento básico tem uma população, menos doente ela é. A Florence faleceu em 1910, quando ela tinha 90 anos de idade. O dia 12 de maio, que foi o dia do seu nascimento, foi escolhido como o Dia Internacional da Enfermagem, por ser a data que ela nasceu, né? Ela é considerada a mãe da enfermagem moderna, por esse marco importantíssimo que ela trouxe pós-guerra da Crimeia. A Semana da Enfermagem começa no dia 12 de maio, né? E na sua abertura é comemorado o Dia do Enfermeiro. Ela fecha no dia 20 de maio, né? E no seu encerramento é comemorado o Dia do Técnico em Enfermagem. Então, nós temos aí uma semana de festa. No caso das instituições de ensino, é uma semana de preparação, uma semana mais intensa, uma semana de curso, e é onde a gente escuta muito falar sobre a precursora da enfermagem, Florence Nightingale. A grande contribuição da Florence foi a construção do processo de aprendizagem, né? Então, ela traz aí essa constante gama de informação do saber fazer. Então, tudo que a enfermagem faz e tudo que a enfermagem começou com esse sistema institucionalizado por Florence Nightingale lá na Guerra da Crimeia. Porém, os seus estudos já eram realizados desde que ela tinha 16 anos de idade. Então, ela teve a chance de colocar tudo que ela havia
aprendido e tudo que ela havia colocado em teste, né, com os mendigos e com os moradores menos favorecidos que ela teve acesso, ela conseguiu implementar isso durante a Guerra da Crimeia e conseguiu comprovar com dados científicos, né? Por isso que ela ganhou a condecoração e posteriormente ela conseguiu inaugurar a primeira escola de enfermagem no mundo.